E aí pessoal, nesse vídeo nós vamos estudar os principais softwares de edição de vídeo. Quando eu falo principais, vamos puxar aqui o DaVinci Resolve, que é o que nós usamos aqui no canal, e também dar uma olhadinha nos requisitos do Premiere Pro para edição de vídeos em 4K. Então vocês têm me perguntado muito nos comentários se esse notebook recente que eu trouxe aqui para o canal é possível editar vídeo em 4K com ele, e outras máquinas, processador, placa de vídeo, memória, o que precisa para você pegar o notebook ou montar um computador para esse tipo de edição. Então nós vamos ver após a vinheta, nós vamos dividir o vídeo em duas partes. Primeiro nós vamos dar uma olhada nos requisitos, comentar um pouquinho sobre processadores, placas de vídeo, memória, notebooks que você encontra nesse momento aí no mercado brasileiro. E na segunda parte do vídeo, vamos fazer um teste, com essa máquina que eu tenho aqui. Já tem review dela aí, é um i7 12700H, ele está agora com 32 GB de RAM, que ajuda bastante também, e com a RX 3050, uma placa da linha 50 de entrada da NVIDIA. Também nós vamos comentar e fazer comparativos também com as placas da AMD. Então tudo isso depois da vinheta. Antes de iniciar, deixando o convite, se você não é inscrito, se inscreva aí no canal para ficar por dentro dos conteúdos que nós seguidamente estamos trazendo. Além de, se o vídeo for útil e você gostar, também deixar um like para ajudar aí na divulgação. Nessa primeira parte do vídeo, então, como comentamos, vamos olhar algum pouco dos requisitos, Eu estou fazendo esse vídeo, mas aqui no canal eu trabalho com Full HD, então desde a RX 5500 XT que eu tinha com um Ryzen 5 13600, depois eu troquei para um i5 11400, depois eu fui para um Ryzen 7 5800H com uma GTX 1650 e agora com o i7 12700H com a RTX 3050, Full HD sempre diria sobrando. E até porque as edições aqui são bem simples. Quem já acompanha o canal há mais tempo já percebeu aí que nós fizemos os vídeos bem básicos, então não tem tanto recurso de Fusion no DaVinci Resolve, por exemplo, tanto efeito, então fica uma edição bem tranquila. 4K eu fiz agora mesmo aqui para os testes que nós vamos ver na segunda parte do vídeo. Então eu peguei aqui, como eu comentei, o Adobe Premiere Pro e o DaVinci Resolve. Eu não tenho a licença do Adobe Premiere, então vou ficar devendo essa parte dos testes, mas acredito que é muito semelhante, E a Adobe geralmente utiliza bastante CPU, muita CPU, e vai usar mais vídeo para efeito e para renderização. Nós precisamos já antecipar, que não é só uma peça, é sempre o conjunto, Um computador ele é construído no seu conjunto. Então, os 4 pontos principais aqui vai ser a CPU, obviamente, que vai tocar o trabalho, a GPU, a placa de vídeo, que vai aí trabalhar os efeitos, a renderização depois final, memória RAM, que é muito importante, e também o armazenamento, Então, até eu deixo links aí de vídeo. Se você não tem ainda um SSD, pode ser um SSD tradicional ou um NVMe SSD na sua máquina, certamente com Windows 10 para cima ela está bem travada. Então, se você tem um HD mecânico, a primeira coisa que você precisa é colocar um SSD para destravar a máquina. E as máquinas novas, se você for comprar ou montar um computador hoje, já está vindo, todas já com SSD hoje em dia, já é uma prática comum. Então esse conjunto dessas 4 peças aqui nós temos que estar atentos. Iniciando aqui pelo Premiere, o que ele vai nos passar aqui, Requisitos mínimos, e recomendado. Vamos olhar o recomendado, mas ele coloca aqui então Intel 11ª geração ou Ryzen 3000 para cima, Então aqui seria o recomendado para cima. Certamente vai ter pessoas aí trabalhando com 10ª, 9ª geração, com i7, com i9, que vão tocar vídeo em 4K tranquilamente. Até deixe nos comentários aí se você edita em 4K, deixa nos comentários aí o seu setup para ajudar quem está querendo montar uma máquina ou pegar um notebook para trabalhar com 4K. Então olhando aqui o Premiere Pro, o que ele vai nos dizer então? Como comentamos, 11ª geração para cima, então se você estiver montando um computador desktop ou olhando um notebook, notebooks já estão vindo com 12ª, 13ª geração, mas fica atento a essa questão, porque ele vai comentar lá, depois até no DaVinci Resolve, um processador no mínimo 6 núcleos, Então 6 núcleos nós estamos falando 11ª geração um i5 para cima, 12ª geração, 13ª, no mínimo um i5 para cima. E lembrando que 12ª e 13ª, agora a 14ª, os i5 estão realmente bem poderosos, Estão rodando muito bem. E aí nós temos também processadores AMD, que também performam muito bem, da série 3000. Comentei ali que eu tinha um 3600, com 6 núcleos e 12 threads. Então fica atento à diferença de núcleo e thread, Ele está falando aqui em núcleo, Quando a gente fala 6 núcleos, são os núcleos físicos. Então Ryzen 5 3600, e aí nós temos 5600, 4600, agora tem a série 7000, 8000, então processadores aí nessa linha pelos requisitos. Então esses Ryzen 5 vão conseguir trabalhar bem, além depois tem o Ryzen 7, Ryzen 9, que aí também você vai ter que abrir um pouco mais a carteira. Memória RAM ele vai comentar aqui entre 8, mas o recomendado é 16 e ele recomenda 32 para 4K,
ou até 8K, enfim, então 32 GB de RAM, mas ele em 16 para HD. Talvez, né, dependendo você consiga trabalhar com 16. Menos que isso fica complicado até para rodar o próprio Windows hoje em dia. E a GPU ele traz aqui 4 GB, né, para 4K ou 6 GB para 4K ou superior, né? E o SSD que nós já comentamos, né, tem que ter aí uma unidade de armazenamento rápido. Por incrível que pareça, para o DaVinci Resolve eu não achei no site oficial, né, os requisitos, né? Tem bastante em fórum, em coisa, olhei alguns sites estrangeiros também, todos ficam na média do que nós temos aqui. Então, eu peguei aqui até essa questão aqui do Tecmundo, é um artigo de 2 anos atrás, mas está muito parecido com o que tem hoje, né? Então aqui ele comenta, né? Ele não coloca modelo de CPU, mas ele fala aqui em 6 núcleos, então fica parecido com o Premiere Pro lá do que nós comentamos, né? E memória ele coloca 16 GB, então ele está sendo um pouquinho, né, mais simples lá que o Premiere Pro. 16 GB de memória RAM, e ele coloca aqui uma placa de vídeo que ele já quer um pouco mais, né, de 8 GB como encomendado aí para você fazer a edição em 4K. Então com isso a gente tem, né, nessa introdução, nós já temos aqui algo bem interessante, né? Quando você for olhar uma máquina, né, Intel sempre vai começar lá em gerações, né? Então 11ª geração, ficaria aí na questão que eu comentei, né, do i5 para cima, por causa da questão dos núcleos, para a gente respeitar aqui. Claro que se você tiver recurso para pegar o i7, é um pouco mais forte, o i9 então nem se fala, mas o preço acompanha, né? Memória RAM, mínimo 16 GB, pelo que nós estamos vendo aqui. Premiere até pede 32, aí você vai precisar uma máquina, tem upgrade, né? Tem que tomar cuidado com aqueles notebooks que vem memória soldada, que aí dificulta o upgrade, mas notebook gamer estão vindo ali com 2 slots, às vezes em um ocupado você pode fazer um upgrade. Aí nós temos vídeo aí também fazendo upgrade no Asus, no Lenovo. Daqui uns dias vai sair também um upgrade aí no modelo da Acer, fazer esse dual channel, né, e aumentar a memória. E aí placa de vídeo que é a questão, né? Então aqui no Premiere 4 GB e no DaVinci ele pede 8. Vamos conferir alguns notebooks que nós temos que poderiam atender esse 4K. E depois também dar uma olhadinha possíveis máquinas aqui, né? E aí depois eu posso até deixar os links aí, alguns links para vocês aí nos comentários. Então, curiosidade, né? Abri aqui um Predator Helios 7, 16 GB de RAM, SSD, RTX 4060, né? Já sai da linha 50, já pega uma placa um pouquinho superior, mas a gente percebe, né, que o preço também acompanha. Então o processador aqui já é um i7 de 13ª geração, vai atender bem, né? São 14 núcleos, 6 performance cores, né, que fica dentro, e 8 núcleos de eficiência. Então é um processador, são bons esses processadores 13ª geração. E aqui nós temos uma RTX 4060 com 8 GB de memória dedicada, que é inclusive o que nós precisamos lá, né, pelo requisito do DaVinci Resolve, por exemplo, né, com TDP alto aí de 150. É bastante energia para um notebook. Então aqui nós temos uma máquina bem interessante, com um preço também bem interessante, né, que pelos requisitos atenderia aí a questão dos vídeos em 4K. Aqui uma máquina um pouco mais entrada, um Acer Nitro, que é esse que eu comentei que estão vindo com a RTX, acredito que de 6 GB SSD. Aqui vem só com 8 GB, você vai precisar fazer um upgrade. Ó, ele tem expansão até 32, se você for por 32, vai ter que retirar esse de 8 e colocar 2 de 16. Ou iniciar com 16, né? Compra mais um adicional de 8 para fechar com 16. A RTX 3050 com 6 GB, ainda não fica dentro dos 8 GB que o DaVinci Resolve pede. O Premiere já fica mais em conta, já que ele pede lá 4 GB, né? Mas eu acredito que com 6 aqui seja possível você trabalhar, né? Depende muito se você usa muito efeito, muito Fusion, por exemplo, né? Para fazer efeitos, que aí ele usa mais vídeo. Depois nós vamos ver nos testes lá como se comportou minha máquina aqui, que tem apenas 4 GB na placa de vídeo. E esse processador aqui até ele fala em 8 núcleos apenas, né? 4 performance e 4 de eficiência. Mas essa linha 13ª geração aí tá vindo bem interessante, né? Os desempenhos. Então é provável que essa máquina aqui consiga trabalhar também. Aqui nós temos já uma máquina parecida com a outra, é o mesmo Asus TUF, né? Mas esse aqui é um modelo mais novo, que já vem com 13ª geração e 4050. Então aqui, ó, esse 7, ele é bem interessante, ele tem 10 núcleos e 16 threads, então, mas esses núcleos aqui devem ser divididos em eficiência também, né, e em núcleo de performance, mas é um processador forte. E essa 4050 ela vem com 6 GB só de RAM, né? Só modo Z, é bem provável que atenda. É da linha 50, né? Então tem muitos fóruns que pulam, né? Você vai olhar lá, o pessoal sempre pula a linha 50 quando fala em NVIDIA, né? Já colocam direto no mínimo a linha 60, né? 3060, 4060, mas é possível, né, que essa máquina consiga até atender também. Aqui uma máquina ainda mais cara, né, como no notebook vai o preço subindo, né? Aqui nós não precisamos nem olhar um i9 13ª geração e uma RTX 4060 de 8 GB, que está bem dentro, né, dos requisitos, só que o preço também
talvez o preço esteja fora daí dos seus requisitos, né? Para mim essa máquina aqui é muito cara. E aí nós temos também um notebook da Dell, esse aqui é muito parecido com o Acer, né? O preço até tá um pouquinho, o Dell geralmente é um pouquinho mais caro, né? Mas já vem com o i5 aqui, vamos comparar qual, uma 16 GB, 3050 também de 6 GB, vamos só ver bem certinho aqui o modelo. É um i5 13450HX, são 10 cores, né? Mas tem a diferenciação ali dos cores de eficiência e os cores de performance, mas é um processador muito bom, esse 13º. E a RTX de 6 GB, né? Também fica um pouquinho abaixo dos 8, mas é provável que ela consiga atender também. Então nessa faixa aí. E aí tem outros modelos, tem o Lenovo Lock, que você pode olhar também, bem parecido com o Acer, com 12ª geração, com linha AMD também, com Ryzen da linha 7000, né? Que vai atender também. Aí vem com a RTX 3050, também de 6 GB, né? Então vai ficar nessa faixa aí de preço dos 4.500, 5.000. Agora montando um PC, fizemos aqui um Full AMD, digamos assim, de início, para termos uma ideia, né? Pegamos meio pelo mínimo, né? Poderíamos pegar um Ryzen 7 aqui, aumenta um pouquinho para 1.000 e pouco o processador, mas só para termos uma ideia, né? Um Ryzen 5 5600, que é um processador, nesse caso aqui sem vídeo, né? Mas um processador 6 núcleos, né? 12 threads, então estaria dentro para estar tocando, né? A edição em vídeo de 4K, porque realmente puxa bastante da CPU, como nós vamos ver na sequência. Aí uma placa-mãe também inicial aqui, uma B550. Memória aqui, achei que estava um preço interessante, essas Ryzen Mode aqui, já coloquei 32 de início aqui, né? 2 pentes de 16. Uma placa de vídeo está com um custo-benefício bem interessante, né, da linha AMD RX 6600, mas tem lá outros modelos também que você pode pegar um pouco mais caro, mas já é uma placa boa aqui com 8 GB de VRAM. SSD, coloquei aqui um de 500 para simular, né, mas até vídeo 4K consome bastante espaço, talvez você precise mais que isso, né, um SSD ali de 1 TB, que daí já vai para 400 e pouco, aumenta 200 no nosso preço final aqui, né. Uma fonte aqui de 750, já pensando em upgrades futuros que pode fazer em placa de vídeo, enfim, né? Tem um pouquinho mais. Claro, tinha que selecionar um gabinete qualquer aqui e eu não coloquei mais nada. Então seria um PC aí para iniciar, digamos assim, né? Meio pelo mínimo aqui, né? Uma atenção principalmente ao processador. Se puder colocar um processador um pouquinho mais forte, né? Vale a pena porque é o que vai usar mais assim de início lá para a parte de edição, né? Quando você estiver na timeline. Bom de montar um PC, se você não precisa de mobilidade, né? Você vai trabalhar fixo numa estação de trabalho, em casa, enfim, no escritório. Você consegue aí, como nós estamos vendo, um custo-benefício melhor até do que os notebooks hoje em dia, além de poder fazer o upgrade depois e trabalhar aí com as peças, né? Também fiz uma configuração aqui mais de início, dá para trabalhar bastante a questão do processador, dá para investir bem no processador, inclusive botar um watercooler, né, que é coisa que eu não coloquei aqui, mas que realmente dependendo do processador ele vai trabalhar bastante, né, vai esquentar bastante. Então aqui peguei um processador 11ª, mas um KF, né, uma série forte aí da Intel, né, 3.9 GHz, tem um turbo de 4.9 esse aqui, né, trabalhando com 16 threads, né, então são 8 núcleos e 16 threads. Aí a placa-mãe também peguei uma de entrada, aí uma 560M, chipset, memória RAM DDR4, né, mas dependendo do processador você consegue também trabalhar com DDR5, né, só vai gastar um pouquinho mais para as memórias. Na prática, né, DDR5 é melhor, mas dependendo, inclusive, as tarefas, você não vai ver diferença, né? Então aqui mantive a DDR4, 3200 MHz, 2 pentes, fechando 32 GB, né, de memória para nossa máquina. Também viemos na placa de vídeo de entrada. Tem placas de vídeo melhores, vai subindo o preço, 2 e pouco, né? Você consegue pegar ali uma 4060 com um pouquinho mais, por exemplo, uma 4070. Aqui eu achei interessante essa 3060 aí com 12 GB de VRAM. Esse processador, né, fica bom até atento, né, mas o bom desses guias de montagem que ele avisa, né, esse processador não vem com cooler, então, como não colocamos um water cooler aqui, pegamos, né, um cooler normal aqui, tradicional, para colocar aqui na montagem. A mesma fonte, né, as mesmas memórias, a mesma fonte, mesmo gabinete, só para nós ter uma ideia, né. Então aqui seria uma máquina aí partindo do início, né, para você poder ampliar ela aí quanto mais recursos você puder investir, mais forte fica a sua máquina, né? Então fica apenas exercício aqui, né, para você que está procurando um notebook ou querendo montar uma máquina. Qualquer dúvida aí também podem colocar nos comentários. E agora vamos para a parte 2, né, onde vamos fazer um teste com a máquina que eu tenho em mão aqui, com o notebook que eu uso para trabalhar aqui, para editar vídeos, né, com vídeos 4K que eu gravei para nós fazermos esse teste. Coloquei aqui no lado canto direito aqui os nossos recursos de máquina, né? Então vejam que nós estamos agora praticamente com o DaVinci Resolve aberto. Até vou fechar o browser aqui, a pasta, enfim. Mas nós estamos aqui já usando, né, os 15 GB mais ou menos de memória, né? Porque tem disponível, né? Ele vai liberando. E o uso da nossa NVIDIA tá bem tranquilo. Eu estou saindo via HDMI aqui para um outro notebook para fazer a gravação. Então, o que eu coloquei aqui, tá? São vídeos 4K, então eu coloquei o próprio vídeo que nós gravamos ali, das explicações, enfim, que eu gravei em 4K aqui na nossa timeline. Depois eu coloquei um outro vídeo que eu gravei
aqui da mesa do setup mesmo, que eu gravei com o celular em 4K também, né? Eu tenho aqui um Edge 30 da Motorola, então eu gravei um vídeo em 4K aqui para nós fazer uns testes, e depois eu baixei no site pexels.com alguns outros exemplos, né, de vídeo em 4K para nós ter bastante coisa aqui na nossa timeline. Então nós estamos aqui, ainda não é muito, né, mas com 17, 18 minutos de vídeo. Então vejam que ó, o uso da CPU, ela vai em 100% para montar, né, tudo que nós andamos aqui. Então veja que realmente a CPU é muito importante, né, para uma edição de vídeo, e até eu já fico na dúvida, né, se essa máquina serve mesmo para trabalhar com 4K ou se nós vamos parar a observação dela para trabalhar menos com Full HD. Ó. Vejam que realmente o uso está em 100%. Vamos conferir aqui o que está treinando tanto a nossa CPU, e é o DaVinci Resolve. Então é ele que está realmente para percorrer toda a timeline, ó, ele está usando toda a nossa CPU. Até não sei se dá para ouvir aí, ó, acredito que não, mas o Coolers aqui ligaram. Ó, vejam que agora ele terminou de fazer a leitura, então aquele 100% que ele usou, inclusive para ele montar aqui as miniaturas, ó, e ter todo o vídeo montado aqui, ó. Então os 18 minutos, que ele, mas conforme você anda, ó, vejam que eu andei de novo, fui e voltei, ó, foi a 100% de novo, mas nós não vimos travamento aqui ainda, né? Mas vamos lá, vamos fazer alguns exercícios aqui, além desse de ir e voltar, que já vimos que ele não gosta, né? Vamos fazer um corte aqui, pelo menos eu aqui o que eu mais uso é os cortes, né, nas minhas gravações. Então vamos fazer um corte aqui, vamos fazer um outro corte qualquer aqui, ó, vejo que agora ele baixou um pouco já o uso, e aí vamos fazer ele usar um pouquinho de vídeo. Então vamos vir aqui nos efeitos, né, de transição, e vamos pegar aqui um efeito aqui do Fusion, né? Nós sabemos que aqui a princípio é para ele usar bastante GPU. Vamos ver aqui, ó, ao rodar. Ó, aumentou, né, o uso da nossa GPU e já retornou. Veja no gráfico aqui que ele foi lá em cima para aplicar o efeito. Então aqui a GPU entra em ação, ó. Mas até que aplicou rápido. Tem alguns efeitos que às vezes ele dá um trava um pouquinho para rodar. Às vezes você não consegue ver muito bem na edição. Pelo menos isso acontece para mim aqui, acontecia com o meu Ryzen 7 5800H com a GTX 1650 e em Full HD, obviamente, e aqui nos vídeos que eu tenho em Full HD também acontece. Isso aqui é um deles, ó. O Flip 3D, dependendo, ele não faz direito ó, ele dá aquela travadinha e aí faz, ó. Mas isso acontece também em Full HD, tá? Imagino que seja alguma coisa mesmo da placa renderizando isso. Mas depois lá na renderização, né, ele sai certinho depois que você renderiza. Mais uma vez a gente vê o pico, né, na placa de vídeo. Então vejam que aí a gente vai vendo as peças que atuam, né, em cada área aqui, né, em cada efeito que você aplica. E vejamos que a memória está em 16, né. Vamos botar um efeito de texto aqui, vamos ver o que ele vai usar. Um efeitinho de texto, a princípio parece que usou um pouco de vídeo, ó, subiu um pouquinho o vídeo, foi a 30%, a CPU não mexeu muito, né, então usou o vídeo ali tranquilamente, né? Não vimos a princípio, nenhum gargalo a mais na máquina. Vamos começar de novo aqui, ó. Mesma coisa. Aqui nós temos ó, o modo, quando você passa em cima o exemplo, ó, acho que ele acaba usando também a GPU. Vamos ver isso aqui para as transições, ó, o glitch, vou botar aqui, ó, o glow, para fazer esse teste aqui numa transição, ó, ele está esgoelando a CPU e no princípio ele não está mostrando nada. Foi a 100% a CPU, a GPU está mais tranquila. Então talvez aí seja já uma deficiência, né, da máquina não conseguir entregar. Deixa eu fazer um outro teste aqui. Aqui nós saímos, né, do vídeo que nós estávamos editando e viemos para o vídeo que eu gravei com o celular em 4K. Então se eu colocar aqui, se eu quisesse ver o efeito aqui, ó, ele parece não estar conseguindo montar. Vamos colocar ele aqui. Ó, veja que engasgou, né, o efeito, ó. Isso eu vejo acontecer também em Full HD, tá? Não sei se de repente tem uma configuração errada, alguma coisa que dê para otimizar aqui no DaVinci Resolve. Aí outra coisa que a gente pode fazer, né, para você ter uma ideia, é nós mexer em cores. Enfim, eu tô mostrando um pouquinho aí até da bagunça dos cabos, ali, o Raspberry Pi é o Model B que eu tenho aqui ainda, que eu uso. Vamos fazer uma alteração de cor aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui na aba Color. Então nós vamos mexer um pouquinho aqui na saturação, por exemplo, ó, tá usando GPU, ó, viu? Conforme subiu, baixou. Ó, vou voltar para cá. Veja que ela vai aplicando ainda assim, tem um delayzinho. Ó. Esse aqui que é muito utilizado pelos profissionais, né, que não é meu caso. Mas ó, veja que nós vamos utilizando aqui, ele responde até, dá mal por causa da resolução que nós estamos, mas ele usa bastante GPU nesse caso. Ó. Tanto é que o CPU está mais tranquilo e a GPU lá, né, a NVIDIA tá
tá bombando. Aqui pode ser uma questão até que nós vimos lá sobre o Premiere, né? De repente o Premiere, até eu sei que o Illustrator é assim também, né? Ele usa muito CPU e vai usar GPU na hora de renderizar. Então talvez esse estudo que nós estamos fazendo aqui fecha mais até para o DaVinci, que é o que nós temos para testar. E talvez lá no Premiere realmente ele possa usar mais CPU mesmo e usar a GPU mais no fim. Aqui o DaVinci a gente percebe que ele usa bastante a GPU. Para essas tarefas, tudo que for efeito, cor, ele está usando a GPU. Quem tem aí, que tiver por curiosidade assistindo esse vídeo, de trabalhar com o Premiere, pode fazer esse teste aí e comentar conosco aí como é que se comporta o gráfico da máquina aí quando você está trabalhando lá com o Adobe Premiere. Aqui nós temos o Fusion. O Fusion já é algo bem avançado dentro do ecossistema do DaVinci Resolve. Eu particularmente não sei trabalhar aqui, nunca foi necessário, até pelas funções ali que nós temos dentro das transições, né, que vêm prontas nas últimas versões. Então eu vou ficar devendo aqui, mas pelo que a gente percebeu, tudo que nós usar aqui no Fusion, além de bastante memória, vai usar GPU, né? Então já é clássico que vai acontecer isso. E nós temos também o Fairlight, que aí é a edição de áudio, né? Nós vamos poder aplicar efeitos de áudio aqui, por exemplo, trabalhar com os volumes. Então tudo isso vai estar usando aqui. Imagino que usaria mais a própria CPU, mas também é algo que geralmente eu mexo pouco, né? E até tenho ciência que o áudio dos meus vídeos às vezes fica um pouco ruim, né? Eu já troquei microfone, dou uma ajustada, mas aí talvez falta até conhecimento para fazer algo mais profissional. Nós vamos fazer uma alteração aqui só para ver se ele vai usar alguma coisa, né? Mas parece que é muito tranquilo para eles essas operações aqui. Vou aplicar um reverb aqui. E a gente não vê nada de especial subir no gráfico, né? Então pode ser que o Fairlight seja bem tranquilo para ele trabalhar, né? Sem usar tanto recurso assim. O interessante, se você está procurando uma máquina para edição de vídeo 4K, baseado nos exemplos que eu apliquei aqui, você consegue ter uma ideia aí com os vídeos que você usa, às vezes vídeos mais complexos, enfim, para você ter uma ideia do que um i7 12700H e RTX 3050 entregam, né, com 32 GB de RAM. Você vai ter uma ideia, né? Como a gente pode ver ali com 16 a princípio é possível você trabalhar, se você não usa muito Fusion, muita coisa assim, né? Um i5 de 12ª geração ali, que está vindo nas máquinas 12450, provavelmente você vai trabalhar bem. RTX 3050, tem RTX 3050 com 6 GB, as máquinas de entrada aí da Lenovo, da Dell, da Acer. Então eu deixo links aí na descrição para você dar uma olhada. E, obviamente, né, você podendo máquinas melhores, como comentamos, placas de vídeo da linha 60, da linha 70, certamente você vai ter mais recurso, né? Então esse vídeo era mais para ter uma ideia. Eu consegui aplicar aqui o que mais ou menos eu uso para edição, que é corte e efeito de transição, ajustar a faixa de áudio ali, alguma coisa de cor, né? Então eu não tinha mais como aplicar coisas muito mais avançadas, até porque não é do meu uso, né? Então eu fico devendo nesse quesito. Mas eu quis trazer esse vídeo aí baseado nos comentários, para vocês terem uma ideia aí de quanto que pesa, né, no DaVinci Resolve, por exemplo, você trabalhar aí com uma carga de vídeos 4K. Agora, por fim, eu só vou renderizar esse vídeo aqui para nós ver o tempo que ele vai demorar para fazer a renderização. Terminamos a renderização, então ele levou ali, como nós estamos vendo, 12 minutos para renderizar um vídeo de 18 em 4K 30 fps. Se fosse 60 fps, o tempo era maior. E nós percebemos o uso da CPU 100%, né, o tempo inteiro, e a GPU com picos, né? Então ela batia 90, 100, caía 40, 50, batia 90, 100. Então ficava nessa meio intermitente, né? Não usa 100% o tempo inteiro, mas a CPU usou bastante. E a memória, embora passou um pouquinho de 16, né, ela volta ali agora para os seus 14, quase 14 GB e meio. Então isso é para nós termos uma ideia do que é uma máquina como esse Asus, muito parecida com os outros notebooks que nós temos aí nesse momento de entrada no mercado brasileiro, se comporta com vídeos 4K. Espero que esse vídeo ajude. Podem deixar comentários, né, qualquer dúvida que nós vamos tentando responder, né, dentro do que a gente conhece, que já podemos testar. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá!